Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje um review de um material muito especial que particularmente eu me surpreendi positivamente com ele. É a Teologia do Novo Testamento de Leon Morris, uma publicação da Edições Vida Nova. Como nós já mostramos em outros vídeos, é uma teologia do Novo Testamento básica. Então, um material para quem está começando a estudar ou para quem nunca teve contato com a teologia do Novo Testamento, não entende bem como funciona. Mas é um material também que pode ser usado por aqueles que são maduros teologicamente para ter uma base um pouco mais prática sobre o que é a teologia do Novo Testamento. Então, olha só, um material capa brochura, que a gente tem algumas informações, né, sobre como esse material vai trabalhar. Olha só. E também a gente tem aqui uma pequena introdução, tá bom? Então a gente vai mostrar nos mínimos detalhes. Eu tive a oportunidade, o prazer de fazer a leitura, né, capítulo por capítulo. São 406 páginas de puro conhecimento e também de muito conteúdo, apesar de não ser tão exaustivo, mas aqui a gente vai encontrar uma base interessante sobre a teologia do Novo Testamento. Então vou deixar na descrição do vídeo também. Esse material não é caro, é um material que tem um preço bem acessível, né? E eu tenho certeza que vocês serão muito edificados através do conteúdo deste livro. Então vamos para o review, vamos conhecer o conteúdo desta maravilhosa obra publicada pela Edições Vida Nova. Bom, a gente tem aqui uma folha de rosto, os materiais da Vida Nova sempre com um acabamento muito legal, né? Mesmo que seja capa brochura, mas é uma folha muito boa, né? A gente tem aqui a ficha catalográfica. Esse material, a primeira edição em português foi em 2003. Depois a gente teve algumas reimpressões. Em seguida a gente tem o conteúdo e o índice desse conteúdo, né? Então o material que ele é dividido em 4 partes. Então a gente tem primeiro uma parte introdutória, em seguida a gente tem os escritos de Paulo, e aí temos dentro das partes alguns capítulos, né? Deus no centro, Jesus Cristo Senhor, a obra de salvação de Deus em Cristo e a vida no Espírito. Só que dentro desses capítulos a gente tem alguns outros temas que eu vou estar mostrando. Então como é que esse material vai trabalhar? Dentro dos escritos de Paulo, ele vai desenvolvendo os pontos teológicos de acordo com os escritos de Paulo. E ele cita muitas passagens bíblicas, e ele foca muito na palavra porque é uma teologia bíblica. Então essa é a diferença de uma teologia bíblica para a teologia sistemática. A segunda parte, os evangelhos sinóticos e Atos. Então ele vai desenvolver Marcos primeiramente, depois Mateus, Lucas e Atos, a doutrina de Deus, o evangelho de Lucas e Atos, a doutrina de Cristo, Lucas e Atos, Deus, a nossa salvação, Lucas e Atos, o Espírito Santo, Lucas e Atos, os discípulos. Tá? A terceira parte, os escritos joaninos, então ele vai desenvolvendo da mesma forma também. Inclusive ele trabalha não só o evangelho, mas as epístolas e Apocalipse. E a quarta parte, as epístolas gerais, Hebreus, Tiago, as epístolas de Pedro, Judas e depois uma conclusão, tá bom? Aqui a gente tem algumas abreviaturas. O prefácio do autor, Leon Morris. Depois a gente tem uma introdução, essa introdução é importantíssima. Olha só, precisamos ter em mente que os escritores do Novo Testamento não estavam escrevendo obras teológicas completas. Estavam concentrados nas necessidades da igreja às quais escreviam. Essas igrejas já conheciam o Antigo Testamento, porém esses escritos novos com o tempo se tornaram a parte mais importante das escrituras da comunidade de fiéis. Como tal, devemos estudar a parte com as seguintes perguntas em mente. O que esses escritos significam? Que teologia expressam o subentendem? O que há de valor permanente nelas? Então, a linguagem desse material é uma linguagem, não é uma linguagem tão acadêmica, é uma linguagem bem acessível. Então a gente tem um conteúdo do material e abaixo a gente tem notas explicativas, sempre
com a referência aqui, sempre um número, como por exemplo aqui tem um número 12 e abaixo tem a referência com a explicação de alguma coisa que está aqui no conteúdo. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da... Olha só, a gente tem aqui a parte introdutória, e aí a gente entra na primeira parte, os escritos de Paulo. Gente, o interessante é que ele traz uma biografia do autor primeiro, ou da composição, né? Olha só, eu fiz várias marcações. Apesar de ser judeu, Paulo deixou claro que o trabalho para o qual fora chamado devia ser feito em boa parte entre os outros povos do mundo. Ele era um apóstolo aos gentios, e sempre com a referência bíblica ao lado. Isso é muito importante. Então ele traz primeiro aqui uma introdução com o autor para adentrar. Olha só, aqui a gente tem o capítulo 1, como a gente viu no índice, Deus no centro. O grande interesse de Paulo está em Deus. Então ele vai desenvolvendo os temas dentro dos livros. E aí dentro do capítulo ele vai trabalhando, olha só, subdivisões. Por exemplo, o Deus glorioso, depois a predestinação, Deus julgará. Então ele vai desenvolvendo vários temas dentro deste material. Embora não seja tão exaustivo, mas aqui você tem informações concretas do que você precisa saber sobre cada ponto, seja teológico ou o ponto com relação ao assunto que ele vai trabalhar em cada livro, tá bom? Então é muito bacana, não é um material de difícil assimilação. Olha só, a salvação de Deus. O Deus que ama de modo tão profundo não abandonará os pecadores à perdição. E toda a teologia e experiência religiosa de Paulo estão baseadas diretamente no que Deus fez em Cristo em favor da nossa salvação. Foi ele quem a começou, pois a encarnação é obra de Deus e ele enviou seu Filho. Então aqui a gente tem Romanos 3 e Gálatas 4. Ele vai mostrando as passagens bíblicas onde ele está retirando aqui e falando a respeito do ponto teológico. Aqui a gente tem Jesus Cristo Senhor, que é o capítulo 2. Da mesma forma ele vai trabalhando. Jesus Cristo homem, Cristo e Deus. Olha só, muitas referências bíblicas. Cristo é Deus? Será que alguma vez Paulo se refere nitidamente a Cristo como Deus? Pode-se interpretar certas passagens dessa maneira. A mais destacada é Romanos 9,5. Ele vai desenvolvendo os temas que ele propõe. O interessante dessa teologia bíblica do Novo Testamento é a parte aplicável. Olha só, uma lente de aumento, aqui ele está falando sobre a lei, a obra de salvação de Deus em Cristo. Uma lente de aumento não aumenta o número de marcas da sujeira, mas revela com mais nitidez as que existem e nos permite ver algumas que não percebemos ao olho nu. Segundo Paulo, a função da lei de modo análogo deixa claro o que é o pecado. Ela não traz a salvação, no caso a lei, mas prepara o caminho para ela. A lei nos mostra com clareza o nosso pecado, os nossos pecados, e com isso a nossa necessidade de salvação. A lei existe para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então é uma parte muito prática, muito aplicável. Então é um material que te ajuda muito na assimilação dos temas propostos em cada livro do Novo Testamento e o desenvolvimento também teológico no Novo Testamento. Como Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, a gente tem vários capítulos, aqui a gente já está chegando na página 100. A vida no Espírito, ainda nos escritos de Paulo. É uma diagramação muito interessante, o título do capítulo de uma forma bem destacável. A gente tem aqui uma letra maior, sempre no início do capítulo. Então aqui ele vai trabalhar a questão dos dons do Espírito, olha só, vai desenvolvendo. O Leon Morris, ele é um teólogo anglicano, mas ele é bem imparcial aqui no seu material. Tá? Eu não percebi assim grande viés teológico na questão de defender Linhalbe. Ele mostra assim de uma forma prática o que as escrituras dizem, de uma forma ortodoxa, conservadora. Então, eu achei interessante, sim, a forma teológica como ele aborda. Ele consegue ser imparcial na sua abordagem. Finalizando os escritos de Paulo, e claro que ele trabalha também a parte de escatologia, ele trabalha tudo,
tá? Todos os temas aí que cada livro trabalha. Ele vai entrar agora nos Evangelhos Sinóticos e Atos. A primeira parte ele abordou os livros de Paulo, as cartas paulinas, de uma forma geral. Tá? Ele não focou, por exemplo, em Romanos, em 1 Coríntios, ele trouxe, né, de uma forma geral, que é trabalhado em todos os escritos de Paulo, separando por temas. Então aqui agora na segunda parte os Evangelhos Sinóticos e Atos. Então ele traz primeiro uma introdução e depois ele vai entrar evangelho a evangelho. No caso, Marcos, o primeiro. Marcos não perde tempo para nos dizer qual é o seu propósito. Suas palavras de abertura são: princípios do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi assim que tudo começou. Ele está dizendo, e o que começou ele define como Evangelho. Tá? Então, muito interessante, olha só, Jesus o homem, Jesus o Filho de Deus, ele vai desenvolvendo temas assim como ele fez na primeira parte. Então depois a gente tem o Evangelho de Mateus, da mesma forma. Olha só o começo do Evangelho. Então aqui tem João Batista, o ensino sobre Deus, a pessoa de Jesus. Todos os temas, né? Ele vai trabalhar de uma forma organizada. Olha só, muito prática, uma linguagem muito acessível, com muitas referências bíblicas. Sempre que ele está abordando alguma coisa, ele põe referência bíblica daquilo que ele está trabalhando. E aqui tem alguns temas interessantes, né? Questão de ser discípulo. Olha só. O Evangelho de Mateus dentro dos Evangelhos Sinóticos e Atos, né? Que é o capítulo, é a parte que a gente está vendo. A missão dos 12, a igreja. Bom, aqui nós temos o Evangelho de Lucas e Atos. Então ele uniu os dois livros como se fosse um só para desenvolver os temas dentro da teologia bíblica, porque realmente Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor, no caso Lucas. Nesse evangelho vemos Jesus como uma pessoa carinhosa e cativante, não nos surpreende que ele fosse amigo dos publicanos. Jesus muitas vezes chamou outros de amigos, a palavra filhos ocorre 15 vezes, e ele cita muito isso, né? Ele faz uma exegese muitas vezes, citando a quantidade de vezes que determinada palavra, determinada expressão, como por exemplo o título filho de Davi, né? Que a gente encontra em Mateus, mas também em Lucas. O Cristo, olha só, ele mostra que às vezes que a expressão Cristo aparece no Evangelho de Lucas em Atos, Senhor. Então assim ele vai fazendo ao longo do seu estudo. Lembrando, pessoal, que são temas que nós encontramos em Lucas e em Atos. Os indivíduos, a oração, a alegria para o mundo, né? Os primórdios do catolicismo, a escatologia, a palavra, né? Ele finaliza, né? Ler Atos significa ter uma visão da vida de um grupo dinâmico que é a completa antítese da preocupação com instituições. Quando as pessoas estão basicamente preocupadas em responder ao Espírito, temos um elemento de imprevisibilidade que não é fácil de encaixar com o que o catolicismo representa. E aí ele vai desenvolvendo. Depois a gente tem a terceira parte, os escritos joaninos. Então ele vai começar com o Evangelho de João, tá? E a doutrina, por exemplo, aqui de Cristo. Aí vem a palavra, Jesus é o Cristo, né? Olha só, muito conteúdo. O Filho de Deus, Filho do Homem, as afirmações como eu sou. Então aqui ele desenvolve cada uma delas. Isso é muito interessante. A parte muito interessante, né? A questão do Paracleto, o Espírito na igreja. O Evangelho de João, a vida cristã, ainda no Evangelho de João, a vida eterna. Né? Um evangelho bem distinto dos outros, né? Trabalha temas assim bem exclusivos dele, a fé, o amor, né? O pecado. Então ele vai desenvolvendo tema por tema. O capítulo 16, as epístolas de João. Então ele vai trabalhar aqui temas de 1ª, 2ª e 3ª João. Olha só, vida cristã. Não são cartas tão longas, então não tem tantos temas, né? E depois Apocalipse de João. Ele também vai desenvolver muita questão da autoria também, a questão dos temas. E aí nós entramos na quarta parte, as epístolas gerais. Então ele vai trabalhar aqui Hebreus, e é muito importante a gente entender
todo o cerne teológico da Epístola aos Hebreus, porque é um livro que faz uma ponte muito interessante da Antiga Aliança com a Nova Aliança. E aqui a gente tem uma explicação, olha só, uma das ênfases de Hebreus é que Cristo apresentou um sacrifício de si mesmo, que esse sacrifício é perfeito e permanentemente eficaz. Uma argumentação interessante, a Nova Aliança, solução para o pecado, sombra e substância, né? E a gente encerra, vai para a Epístola de Tiago, depois as epístolas, né, de Pedro, então ele desenvolve da mesma forma, e aí ele finaliza depois com Judas. Tem 2 Pedro, a Epístola de Judas, e aí nós temos uma conclusão, ele faz uma união aqui, uma unidade de todo o Novo Testamento, faz um resumo também de tudo que foi abordado, e aí encerra o seu material de uma forma muito interessante, né? E a conclusão de tudo isso é que existe algo que se pode chamar de ensino cristão autêntico. Os seguidores de Cristo têm lido muitas vezes suas próprias ideias nas entrelinhas da Bíblia e imposto suas posições pessoais a outros. Essa atitude levou a muitos a duvidar de doutrinas e a se convencer que precisamos de um cristianismo não dogmático. É fácil ver porque alguns adotam essa posição e é impossível não lhes ser simpático. Dogmatismo bitolado é repugnante, mas há alguns grandes ensinos que são parte necessária do cristianismo autêntico. Esses ensinos precisam ser definidos com muita firmeza, tanto agora como em qualquer outra época. Ensino respaldado nas Escrituras. Teologia do Novo Testamento, Leon Morris, é uma publicação da Edições Vida Nova que nós aqui do canal João Paulo Fonseca recomendamos para você.